do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E nós vamos dar continuidade agora aos personagens que fazem parte do Novo Testamento. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim, vem conosco, ora ao Senhor, pede a Ele sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, para que nós possamos estudar mais um personagem da Bíblia. Nosso personagem hoje é Maria, mãe de Jesus. O nome Maria era um nome muito comum na época do nascimento de Jesus. E ele vem de um outro nome que já é nosso conhecido, Miriam. Então, Maria ou Miriam, que é a forma adaptada do nome Miriam, quer dizer Senhora Soberana. Maria, ela tem a sua genealogia em Lucas 3. Mas você vai dizer, mas eu olhei lá, Lucas 3 não tem o nome de Maria, e não vai ter mesmo, porque os judeus não colocavam o nome das mulheres na ordem sucessória, só o dos homens. Entretanto, quando ela fala José, aqui ele está falando em relação a Maria propriamente dita. Então, Jesus, tanto por parte de José quanto por parte de Maria, vieram da linhagem de Davi. Então, eles têm a mesma linhagem, vindo de forma um pouquinho diferente, mas vindo da mesma linhagem. Ela foi prometida em casamento para um homem de nome José, e aí ela é casada com José. Na cultura judia, esta promessa de casamento acontecia muito cedo. Então, os autores, os estudiosos, os historiadores dizem que quando Maria estava noiva de José, ela tinha aproximadamente 12 anos. Nós não temos como confirmar isso, nós não temos como dar certeza desta idade. A gente parte de uma cultura daquilo que era comum na época. Então, nós não podemos afirmar que Maria engravidou de José, no caso de Jesus, com 12 anos de idade. Então, isto é uma suposição, tendo em vista os costumes da época. Ela vivia na Galileia, mais especificamente na cidade de Nazaré. Ela só saiu de lá para ir a Belém, fazer o censo e depois voltar, né? E foi quando nasceu Jesus. Mateus diz que ela teve outros filhos. Entretanto, a palavra filhos, às vezes pode ser entendida como outros parentes. Então, por exemplo, pode ser primo, pode ser algum outro parente próximo, que não especificamente filhos. De qualquer forma, Mateus cita Tiago, José, Simão e Judas. Inclusive este Tiago, depois, mais tarde, é citado como irmão de Jesus e como participante da congregação junto aos apóstolos. Ela engravida de forma sobrenatural enquanto ainda estava noiva de José. Ela não havia se casado com José, eles não haviam coabitado ainda. E ela engravida de forma sobrenatural. A mensagem é trazida por um anjo, o anjo Gabriel, que anuncia não só a gravidez, que ela iria ficar grávida, né, porque o Espírito de Deus iria cair sobre ela, mas também os desdobramentos desta gravidez. José acaba se casando com ela, a gente vai ver na história de José, ele acaba se casando com ela porque o anjo também conversa com ele, né? Então, o casamento se dá depois da gravidez já consolidada, ou seja, a concepção já havia acontecido. Quando ela vai fazer o censo, responder o censo junto com José, lá em Belém,
que ficava mais ou menos a 140 quilômetros de Nazaré, onde ela vivia, não havia mais espaço, não havia mais lugar nas estalagens, nos chamados hotéis da época, né? Então eles acabam ficando num tipo de uma gruta, num local um pouco menor, um pouco diferenciado, né? E é onde ela dá a luz a Jesus. Essa história todos nós conhecemos. Então ela dá a luz nesta gruta. Algumas passagens além do nascimento, né, são importantes para nós. Eu vou lembrar aos amados uma passagem que está em Isaías 17, Isaías 7, não é 17, está erradinho ali, é Isaías 7, 14. 7, 14. Está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Só note que está 17, mas não é 17, é 7. Uma segunda passagem super importante onde ela participa é exatamente o nascimento, óbvio. Né? Então, esse nascimento, que foi a concepção e o nascimento, que foram sobrenaturais. Tá? Então, com a vinda dos magos, com a vinda dos pastores e toda aquela sensação de sobrenatural acontecendo, porque afinal o Verbo havia se feito carne e estava agora entre nós. Uma outra passagem que acontece, que é muito importante, é no início, na verdade, ela antecede o início do ministério de Jesus, foi um casamento em que eles foram convidados e Maria estava nesse casamento. É interessante a gente pensar o seguinte, mas o que Maria falaram com Maria porque o vinho tinha acabado? Então imagina, se os comentaristas imaginam que Maria ela auxiliava em alguns cerimoniais, em algumas festas. Então provavelmente a pessoa responsável por organizar esse casamento era Maria. E aí num determinado momento falta vinho. O que Maria faz? Conversa com Jesus, talvez Jesus dê um jeito nisso, tá? Conversa com ele. E aí neste episódio, Jesus até fala uma coisa assim um pouco, mulher, o que eu tenho contigo, o meu momento ainda não chegou, é que na verdade o ministério dele não tinha começado ainda, mas de qualquer maneira Jesus acaba operando o primeiro milagre aqui, fazendo a transformação de água em vinho. Isso aconteceu numa cidade muito próxima de Nazaré chamada Caná. Canaã ou Caná. Depois tem uma outra passagem também complicadinha, onde Jesus já inicia o ministério, já está no ministério dele, e as pessoas correm, afluem para ele, pedindo milagres, pedindo cura, pedindo salvação, pedindo uma série de coisas, e a casa cheia de repente chega Maria e os seus irmãos. E aí avisam ele: ó, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus dá uma resposta estranha também, né? A gente imagina uma resposta estranha: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Os que estão aqui são minha mãe e meus irmãos. Em verdade, o que aconteceu é o seguinte: naquele momento, Jesus estava iniciando o seu ministério e muitos dos irmãos de Jesus ainda não acreditavam. E muitas pessoas vinham falar: olha, teu filho está ficando fora de si, teu filho está falando algumas coisas estranhas, teu filho está agindo de forma estranha, teu filho. E aí, o que pode ter acontecido é que eles tenham ido lá para tentar dissuadir Jesus do que ele estava fazendo, tentar chamar Jesus ao bom senso, quando na verdade ele estava tratando das coisas de Deus, na verdade, do seu ministério, aquilo que ele tinha que fazer. No momento da crucifixão, ela também estava lá, que talvez tenha sido o momento mais difícil
da vida dela, vendo seu filho sofrendo daquele jeito e para morrer, né? E é quando ela é recomendada para João e ele pede para que João cuide dela, João o evangelista, João o apóstolo, tá? Depois disso, nós vemos nós vemos em Atos, quando o povo todo está esperando, né? Todos os discípulos e os seguidores de Jesus estão esperando a descida do Espírito Santo. Maria está junto, né? Ou seja, aqui nós já temos tanto Maria quanto os irmãos de Jesus completamente sumissos, completamente aceitando o ministério de Jesus e entendendo o ministério de Jesus, que para uma pessoa natural ficava complicado, então precisava ter um raciocínio espiritual, e nesse momento eles já tinham esse raciocínio espiritual. Muito bem, nós vemos então alguns momentos de Maria humilde, obediente, porque ela foi escolhida, né, na concepção, no nascimento do Salvador, de Jesus, que tinha um componente divino e um componente humano, né? Então ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Um momento em que alguns dizem de arrogância, né? Dizendo para que Jesus resolva o problema, ou indo chamar Jesus à realidade. Então, um momento em que ela ainda não entendeu o papel de Jesus nessa vida, a física, né? A vida física de Jesus. Mas nós vemos Maria principalmente quebrantada quando está esperando ali na crucifixão, né? E principalmente quando ela se junta a todos os seguidores, àqueles que estão entendendo o ministério de Jesus e que estão em concordância com ele, esperando a vinda do Espírito Santo. Amém, amados? Bons estudos.